Fala pessoal, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal trazendo as últimas notícias do Corinthians para vocês de forma atualizada. De acordo com o site Meu Timão, um banco cujo nome ainda não foi revelado se comprometeu a ajudar o Corinthians a contratar de forma definitiva o goleiro Hugo Souza. E o prazo para que isso se resolva o quanto antes possível é até dia 30 de novembro. Corinthians vai pagar aí cerca de 800 mil euros no arqueiro, valor esse que será em real aproximado a 5 milhões de reais. Detalhe, o Timão vai pagar de forma parcelada, duas parcelas de 200 mil cada em 2025 e mais duas parcelas de 200 mil euros cada em 2026. Isso está em contrato. Então o Flamengo não tem como chorar, não tem como espernear, porque está em contrato essa forma de parcelamento. Já que estamos falando no goleiro Hugo Souza, a gente precisa fazer uma observação muito grande. Após o arqueiro ter chegado no Corinthians, ele chegou com uma grande responsabilidade, que é substituir o maior ídolo corintiano, que é o goleiro Cássio. E o Hugo Souza deu conta do recado. Por quê? É um goleiro com personalidade, é um goleiro técnico, é um goleiro inteligente e, sobretudo, é um goleiro muito jovem. E ele, se o Corinthians chegou nas quartas de final em duas Copas, que foi a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, tem que agradecer aí uns 70% o goleiro Hugo Souza, que acabou fazendo defesas milagrosas, que acabou aí defendendo um pênalti. Então, um goleiro que, se continuar nessa toada, vai chegar à seleção brasileira, porque tá fazendo muito por merecer. Então o Corinthians acho que acertou, e tem que dar mérito pro Fabinho Soldado, que ele que confiou, foi atrás do goleiro, que veio de uma segunda divisão, e ninguém esperava que o Hugo Souza faria tanto sucesso como está fazendo. Então o Corinthians precisa o quanto antes acertar aí essa contratação, né? E aí fica o goleiro trabalhando tranquilo, porque é um goleiro que chegou para ser titular, é muito corintiano e com certeza ganhará muitos títulos no Timão. Já que estamos falando de mercado, estamos falando de contratações, renovações, vamos falar um pouquinho do atacante paraguaio Romero, né? Que atingiu uma das causas contratuais para sua renovação de contrato. E que cláusula é essa? Se você não sabe, eu vou explicar. Se Romero estivesse em campo 60% das partidas do Corinthians, já teria o benefício de renovação automática. E o Corinthians teve esse ano 67 jogos. Romero participou de 55, sendo 43 deles com mais de 45 minutos em campo. Então, dessa forma, a diretoria acabou comunicando, avisando Romero que ele tem direito à renovação aí do contrato. Só que Romero ainda não acenou, Romero ainda não manifestou se continua no Corinthians ou sai. Então depende muito do Romero se ele quer continuar. Tendo em vista, como eu disse para vocês, ele atingiu uma das causas que está no contrato, então ele vai ter esse direito. É um jogador que, na minha modesta opinião, acho que já deu o que tinha que dar no Corinthians. Já contribuiu muito, mas o Corinthians hoje vive em outro pensamento, o Corinthians hoje vive em outro projeto. Então eu acho que o Romero deveria de procurar um outro clube, que seria bom para o Corinthians, seria bom para o Romero, novos ares, tendo em vista que o presidente Augusto Melo quer fazer um time muito forte para o ano que vem. Então o Romero acho que não vai ter chance. Só de Thales Magno ter chegado já ofuscou um pouco o Romero. Então acho que é um jogador que a gente tem que agradecer, que fez muito pelo Corinthians, mas passou, seu momento acabou e tem que seguir sua vida. O Corinthians continua aí avaliando a possibilidade do técnico Ramon Dias permanecer para o ano de 2025, para o ano que vem. Isso depende muito do treinador. Por que eu estou explicando que depende muito do treinador? Caso o Corinthians classifique para a pré-Libertadores, Ramon Dias bem provável que fica, né? Agora, se ele não classificar esse time para a pré-Libertadores,
acho difícil o Ramon Dias continuar. Só depende de Ramon Dias, porque após 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, a diretoria parece que está mais tranquila, avaliando mais, né, o trabalho com os pés mais no chão, porque antes do jogo do Palmeiras, a diretoria tinha definido se o Corinthians perdesse o Palmeiras, Ramon Dias seria dispensado. E agora ela analisa com mais técnica a permanência de Ramon Dias para o projeto 2025. Mas ainda precisa dele se classificar. Agora eu vou emitir a minha opinião. Isso é informação, mas agora eu quero... Essa informação veio do presidente Augusto Melo, né? No sorteio do Campeonato Paulista no Pacaembu. A minha opinião: se chegar a um acerto salarial com o técnico Luiz Castro, acho quase impossível Ramon Dias permanecer. Porque o projeto do Corinthians, o gosto do Corinthians, é que Luiz Castro seja o técnico do Timão para esse novo projeto. Isso não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém, porque muita gente da diretoria não quer o técnico Ramon Dias. Muito torcedor não quer o técnico Ramon Dias. Algumas pessoas envolvidas nesse projeto para ano que vem não quer o técnico Ramon Dias. Tendo em vista que essas pessoas analisam, acham que o Corinthians tem um time muito melhor para estar na posição do que está no Paulistão. E na hora que... No Paulistão, no Brasileirão. E na hora que precisou do técnico Ramon Dias que seja eficiente, que foi nas Copas, ele acabou não sendo tão eficiente como deveria. Ele acabou sendo ineficiente. Por quê? Ele descalou o time errado, ele mexeu em substituições erradas. Então, Ramon Dias, acho que não fica para 2025. Gente, sobre o Roberto. E o Roberto está sendo cotado pelo West Ham, né? Por vários times aí que estão interessados. E o Roberto disse que até na fase ruim já tinha times lá de fora interessados nele. Principalmente agora que ele está na fase boa. E ele sempre falou que tem vontade de jogar uma Premier League. E eu, sinceramente, eu não venderia o Roberto no momento para trazer o Roger Guedes. Por quê? O Roger Guedes nos deixou na mão na semifinal do Campeonato Paulista. Alguém esqueceu disso? Eu não venderia para trazer o Roger Guedes, mas eu venderia sim o Roberto para trazer um outro jogador. Porque 25 milhões de libras, isso corresponde a quase 200 milhões de reais. Então, com esse dinheiro, o Corinthians conseguia trazer 2 excelentes jogadores. Não quer dizer que o Roberto não seja um bom jogador. Mas, gente, esse jogador pode machucar. E aí, depois de 25 milhões de libras, não fica valendo nada. Então, o Corinthians tem que pensar com calma, analisar o projeto para o ano que vem e ver se vale a pena segurar o Roberto tendo essa oferta aí de 25 milhões de libras. Sobre o torcedor corintiano aí, pagaram o estádio. É uma dívida de 720 milhões de reais. Se o torcedor ultrapassar aí 220 milhões, já é recorde de compra do torcedor. Não existe nesse momento fracasso ou sucesso nesse processo. Por que não? Porque a torcida pagando a dívida inteira, que são 720 milhões, ou pagando uma quantia, o torcedor está ajudando e entrando na história do Corinthians. Então é um processo que o torcedor está se envolvendo de corpo e alma. E a diretoria do Corinthians precisa de ter um pouco mais de responsabilidade e não ultrapassar a dívida do clube para o torcedor pagar. Será que vai ser assim direto? O torcedor corintiano não merece isso. A gente já paga ingresso muito caro e ainda tem que pagar estado do Corinthians. A gente vai ajudar, mas não deveria. A gente vai ajudar. Trabalho, administradores, ex-presidentes que fizeram trabalhos ruins, trabalhos péssimos. Agora vai sobrar para nós, torcedor, cobrir essa dívida estratosférica que o Corinthians tem sobre o estádio? Então a gente tem que avaliar e pensar um pouco melhor. Gente, sobre o Transferban,
que o Corinthians acabou sofrendo aí por não ter pago a dívida do zagueiro Fábio Balbuena. O Corinthians está tomando todas as providências cabíveis, jurídicas, para resolver o quanto antes possível, porque o Corinthians, fechando a contratação de alguns outros jogadores, não pode se inscrever enquanto tiver essa dívida. Mas assim que quitá-la, pode se inscrever os jogadores. E aí, pessoal, o que vocês acham desse Corinthians, desses projetos que a diretoria tem para 2025 montar um grande time de Galáctico para conquistar uma Copa ou um Brasileirão? Vocês acham que o Corinthians vai conseguir? Vai ter cacique suficiente para contratar jogador medalhões aí de valor aí estratosférico? Deixa aqui no canal um comentário, um like, deixa a inscrição no vídeo, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.